Mas, diz Platão, as coisas, todas as coisas, são cópias dessas ideias, não é? Essas ideias são modelo das coisas. Quer dizer, este mundo terrestre aqui seria cópia de um mundo perfeito. Só que cópias imperfeitas. Essas coisas são imperfeitas. Quando então as nossas almas se relacionam com essas coisas, elas nos fazem lembrar dessas ideias, certo? Ocorre um processo, diz Platão, de anamnese, um processo de recordação, de lembrança, né, de reminiscências. E à medida que nós vamos nos relacionando com essas coisas, as nossas almas vão se lembrando dessas ideias racionais, dessas ideias perfeitas. À medida em que então as nossas almas forem se purificando, não é, dessa existência corporal, a palavra purificar aqui, ela é intencional, eu coloco ela intencionalmente, porque a teoria de Platão é uma teoria que vem do ofício, que era um mito filosófico religioso que circulava no mundo antigo. Quer dizer, a teoria de Platão é uma teoria religiosa, não é? Nós vamos ver já o que é que o pensamento cristão faz com essa ideia, né, de Platão. Ele então diz que as nossas almas começam então a se lembrar dessas ideias e a se tornar cada vez mais racional. As nossas almas vão recuperando a sua razão, aquela razão perdida, né? Ela vai recuperando essa razão. Como essas ideias então são ideias racionais, elas têm todas as características que nós já definimos da razão aqui, não é? Ela tem todas essas características. Então, a nossa razão, ela passa a ser uma reprodução dessa razão transcendente, certo? Ela passa a ser uma reprodução dessa razão transcendente. Então, reparem, é muito importante que eu disse em que consiste a razão. Eu expliquei para vocês. O que é o racionalismo? É a razão definida desse modo. Vocês poderiam me perguntar, mas onde está essa razão? A gente tende a pensar que está na gente. Não, diz Platão, não é assim. Essa razão está num mundo transcendente, num mundo suprassensível, certo? Agora, à medida que nós nos relacionarmos com este mundo transcendente, nós vamos adquirindo uma razão esquecida, nós vamos adquirindo. Então, esta razão, ela de certo modo é esse processo que ela é construída através desse processo de anamnese. Então, ela é uma reprodução, ela própria é uma cópia desse mundo, modelar desse mundo perfeito, e ela vai continuar permanecendo como cópia, porque dificilmente a nossa alma se libertaria totalmente enquanto ela estiver no corpo, para conhecer perfeitamente essas ideias, certo? Perfeitamente essas ideias. Surge então um neoplatônico, um filósofo chamado Plotino, e ele faz uma pequena mudança na teoria de Platão. Ele diz o seguinte, que este mundo das ideias não existe em si e por si, que ele existe no espírito cósmico. Usa um termo lá, chama nous. Nous. Espírito cósmico. Existe no espírito cósmico. E que nós conhecemos essas ideias por emanações. É a teoria da emanação. A teoria das ideias de Platão é transformada na teoria da emanação. Por emanação desse espírito cósmico. Certo? Então, reparem que neste caso as ideias já se tornam praticamente imanentes, porque o transcendente agora é o espírito cósmico, não é? Porque estas ideias
passam a existir em outra coisa, uma outra entidade, que é o espírito cósmico. Não é? Elas deixam de existir em si por si. Quem passa a existir em si por si é o espírito cósmico. Surge então Santo Agostinho com a teoria da iluminação divina. O Santo Agostinho não conhecia grego e ele tem acesso à obra de Platão através da obra de Plotino, que é escrita em latim. Então, Santo Agostinho estudou as ideias de Platão através de Plotino. O Plotino é considerado o neoplatonismo, não é? Porque ele faz essa pequena transformação. E não é tão pequeno assim, porque Santo Agostinho vai chegar e dizer o espírito cósmico é Deus. Ele vai abrir a possibilidade do Deus único, né? Exatamente. Deus pessoal, não é? Então, e aí o Santo Agostinho vem e faz a fusão do cristianismo com o platonismo, tá certo? O cristianismo, ele tem toda a história que vocês conhecem, mas o fundo filosófico do cristianismo, ele é platônico. Via a transformação neoplatônica feita por Plotino, quer dizer, via a passagem desse mundo das ideias para um espírito cósmico e depois, finalmente, a transformação desse espírito cósmico em Deus. E aí, então, quando nós conhecemos as ideias, não é mais por emanação de um espírito, é pela iluminação divina, não é? Que viria de Deus. Deus nos iluminaria. Tá? Reparem que nesse momento nós não precisamos mais, como é o caso em Platão, das coisas para irmos lembrando das ideias. Nós somos seres divinos e, portanto, nós participamos da iluminação divina diretamente. Tá certo? Daí a ideia de revelação que não precisa de prova empírica. Tá certo? Não precisa de experiência. Pois bem, dito isto, nós chegamos então à filosofia moderna, à idade da filosofia moderna. Por aqui, né, ainda falta falar um pouco de São Tomás, mas eu vou falar como eu falando de Aristóteles. Que surge então o Descartes. E o Descartes diz o seguinte: olha, a razão, ela é constituída pelos conceitos inatos da mente. Quer dizer, os conceitos são inatos, são da mente. Então repare que a razão agora existe na mente. Certo? A razão existe na mente. Isso é muito diferente. Porque a razão agora, ela não vem de um mundo de ideias, ela não vem de um espírito cósmico, nem ela vem de Deus, ela vem da mente, da nossa mente. Então, o que nós temos aqui agora é uma razão imanente à mente. É diferente da razão imanente ao espírito cósmico ou da razão imanente ao Deus cristão. É uma imanência que pertence à mente, não é? E esses conceitos, disse Descartes, são conceitos, essas ideias inatas, não é? São conceitos da razão, não é? São conceitos da razão. E nós nascemos com esses conceitos. E, portanto, nós nascemos com um estoque completo de conceitos da razão, certo? Nós nascemos com um estoque completo de conceitos da razão. Esta ideia vai ser transformada de uma maneira altamente importante por Leibniz. Porque o Leibniz vai dizer, não, tudo bem, a razão é imanente mesmo à mente, só que a mente, ela é uma potencialidade inata. Ela tem a capacidade de formar conceitos. Não há uma mente, quando nascemos, que esta mente já esteja com seu estoque completo de conceitos inatos, constituídos. Não. A mente é uma potencialidade inata de formar
conceitos. Essa diferença que Leibniz faz, nós vamos ver, ela é fundamental para Kant, ela é fundamental para Hegel, ela é fundamental para toda a filosofia alemã. É uma diferença que parece irrelevante e insignificante, mas nós vamos ter que trabalhar aos pouquinhos para entender isso. É diferente eu dizer que eu tenho uma razão plenamente constituída e que eu tenho uma razão com uma potencialidade de constituir conceitos. Uma coisa muito diferente. Certo? Depois você vai fazer esse contraponto entre o Leibniz e o Kant. Vou chegar ao Kant sem o Leibniz. Mas tanto que quando o Kant tentar compatibilizar o empirismo com o racionalismo que ele vai compatibilizar é o de Leibniz, não é o de Descartes. Certo? Não é o de Descartes. E depois toda a filosofia alemã segue esse fio condutor leibniziano, de que a mente é uma potencialidade, é uma capacidade de produção de conceitos. Certo? Mas de qualquer modo, o que é importantíssimo é que esta razão, que continua com aquelas mesmas características, né, de necessidade lógica, de validade universal, do princípio da identidade, do princípio da contradição, do princípio da exclusividade, ela continua com todas essas características, mas ela vai mudando de lugar na história do pensamento. Essa razão agora existe na mente humana. Então reparem que um pouco a história do racionalismo é a história do deslocamento do locus da razão. Quer dizer, onde é que está a razão? Então, até Descartes, esta razão ela era transcendente ou imanente, mas imanente a um transcendente. Certo? Imanente a um transcendente. Aqui agora não, aqui agora ela é imanente à própria mente, quer dizer, ela não é imanente a algo que é transcendente,